Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Para adorar ao Senhor, feche os seus olhos e vamos orar. Continuamos em adoração a Ti nesta manhã, Senhor, e o fazemos em espírito e em verdade. Humildemente nos colocamos diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, comungar com os irmãos e saímos daqui prontos para cumprir a missão que é Tua e para a qual o Senhor conta com cada um de nós. Nos consagramos a Ti nessa manhã para isso e Te pedimos, continue em nosso meio, trazendo através da Tua presença a Tua voz, as Tuas bênçãos e confirmando a cada um de nós a Tua salvação, pois oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, você que aqui está na Igreja do Marco, nessa manhã para o segundo culto, seja bem-vindo, é bom ter você conosco para adorar ao Senhor. Também queremos saudar aqueles que nos acompanham através da rede social, através da internet, é bom ter você aqui com a gente, mesmo que de forma virtual, mesmo que fisicamente separados, estamos próximos para ouvir a palavra de Deus. Seja bem-vindo. E você que está aí nos acompanhando pela rede social, pode colocar, por exemplo, de onde você está falando, nos acompanhando, para que possamos saber onde você está. E se quiser que nós oremos por alguma coisa especial, pode escrever no chat. Nós estaremos orando por você também nos programas de oração que temos aqui na Igreja do Marco. Agora você nos acompanha daí, mas enquanto a gente fala com aqueles que estão aqui assentados na manhã de hoje. Bom dia! É bom estar com você fisicamente, presencialmente. E como eu não conheço todos vocês, eu quero primeiro saudá-los como um bom adventista. Feliz sábado! Que bom encontrar você aqui. Você sabe que como adventista a gente tem uma saudação um pouco mais própria, um pouco mais nossa e que nos identifica um pouco mais? Sabe qual é a nossa saudação como adventista? Maranata. Quem vai subir com ele diz assim, eu vou. Não sei se é porque alguns não sabiam ou alguns não pretendem subir com o Senhor. Eu acho que essa segunda opção não é muito correta, mas parece que a sua resposta foi um pouco mais fraquinha.
Como eu já venho aqui algumas vezes, alguns até já me conhecem, sabe, por exemplo, que eu sou baiano, e o baiano gosta de ouvir a voz, gosta de interagir, gosta de ouvir a sua resposta. Então, só para você saber, essa saudação de Maranata é nossa como adventista, porque nós convencionamos que cada A da palavra Maranata representa uma ação, um verbo nosso com relação à volta de Jesus. Vocês se lembram o que significa cada A da palavra Maranata? Amar, anunciar, apressar. Ok, então, alguns falaram, outros ouviram, agora todos sabemos. Cada A da palavra Maranata significa amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Isso quer dizer que quando eu chego aqui e digo, Maranata, eu amo, anuncio, apresso e aguardo a volta de Jesus. Quando você responde assim, o Senhor logo vem, significa dizer que você ama, anuncia, apressa e aguarda a volta de Jesus. E aí, já sabia disso? Estava lembrado disso? Quando você respondeu a saudação, você tinha isso em mente? Se não, vamos recomeçar? É bom estar com vocês, adventista da igreja aqui no Marco, no segundo culto essa manhã. Como bom adventista, eu quero saudá-los com a saudação de adventista. Maranata. Quem vai subir com ele diz, eu vou. Que bom estar com vocês, que vão ou que vamos subir para nos encontrar com o Senhor. Eu quero fazer uma outra oração antes de abrirmos a palavra de Deus e fazer a leitura da sua palavra, não citando todos os nomes, mas destacando aqueles que não são membros da igreja, não são adventistas do sétimo dia, mas vieram adorar ao Senhor conosco. Me falaram, pastor, tem alguns amigos que vêm aqui, mesmo sem serem adventistas, no sábado pela manhã, adorar ao Senhor. Nós temos esse grupo de pessoas, gente que não é membro da igreja adventista, mas é simpatizante, é amigo e veio adorar ao Senhor conosco esta manhã. Temos algum? Alguém? Ó, tem um aqui, outro ali, mais gente, lá no fundo, do lado de cá. Tem ali, rapaz, tem mais gente agora no segundo momento do que no primeiro. E eu não vou perguntar o seu nome, mas eu quero orar por você. Você aceita? Daqui a pouco, antes da leitura da Bíblia, vou orar por você e você vai deixar só a sua mão erguida porque vamos orar por você. A gente vai falar alguma coisa aqui para aqueles que são membros da igreja. E a gente vai fazer um convite para eles, inclusive. Para eles é um convite. Para você que não é membro da igreja, o convite não é o oposto, mas é diferente do que eu vou fazer, tá bom? Só para você já saber disso no final da nossa meditação de hoje. E eu gostaria de convidar todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. A nossa meditação é em cima deste texto, Atos, capítulo 1, e é para falar da igreja apostólica. Pergunta para você me responder, se você conseguir fazer alguma ideia, fazer referência. Para quem nos acompanha na rede social, pode escrever no chat. Você faz ideia de como era a igreja no passado, nos tempos bíblicos, quando Jesus deixou os apóstolos aqui? Alguma característica que você imagina que a igreja apostólica tinha, que era muito forte? Se você ouvir falar assim, igreja dos apóstolos, alguma coisa que eles faziam ou possuíam, ou alguma característica deles, vocês querem me ajudar? Me ajudem aí. Alguma coisa que eles eram ou faziam, quem me ajuda? Como? Pregavam o evangelho em todos os lugares, em vários lugares. Excelente. Essa é a principal característica não vou dizer a principal, mas uma grande característica da igreja apostólica. Tinham tudo em comum, e este é um ponto, uma característica muito forte. Atos 2, 44, nós vamos ler esse texto. Tudo deles era comum a todos. Alguém quer falar de alguma característica mais? Como? Eles oravam juntos, e esta é a razão pela qual eles tinham as outras características, e vamos falar disso. O que você acha? A igreja apostólica serve como modelo para a nossa realidade de hoje,
nós deveríamos ter essas mesmas características: oração, termos tudo em comum, amor fraternal e pregação do Evangelho. Deveríamos ter essas características hoje também, sim ou não? Sim? Temos aqui conosco hoje até o líder da Igreja Adventista para todo o Pará, Amapá e Maranhão. Alguém sabe o nome dele? O presidente André Dantas. Pastor André, deveríamos ter essas características na nossa igreja hoje também, inclusive na igreja do Marco? Está de acordo? Eu quero orar por isso e vamos meditar na palavra do Senhor para pensar nisso. Então, deixa a sua Bíblia aberta, vamos lê-la já já. Eu quero orar para que o Senhor nos conduza no estudo da sua palavra. Feche seus olhos. Você que não é membro da igreja, falou ainda agora que não é membro da igreja, deixe sua mão erguida aí, porque eu quero orar por aqueles que não são membros da igreja, estão com a sua mão erguida para que o Senhor te abençoe. Você que não é membro da igreja, mas eu adorar o Senhor conosco, quem levantou a mão aí, deixa a sua mão erguida, ore comigo agora. Obrigado, Senhor, porque podemos estar no meio do teu povo, na tua casa, para ouvir a tua voz, receber as suas bênçãos. Essas mãos erguidas são de nossos amigos especiais, que conosco hoje vieram te adorar em espírito e em verdade. Te pedimos, toca essas mãos, transforma essas vidas, abençoa a eles e as suas respectivas famílias, para que ao saírem daqui a pouco, tenham eles a certeza de que tiveram um encontro contigo, são abraçados e amados por ti, pela tua igreja, e para eles o Senhor tem uma salvação garantida. Ao abençoá-los, te pedimos, abençoa também a nós, ao estudarmos a tua palavra, e através da tua palavra desejamos ouvir a tua voz. Oramos pedindo isso e o fazemos em nome de Jesus, e todos dizemos amém, amém. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, e depois o versículo 8. Atos capítulo 1, versos 4 e 5, e depois o versículo 8. Os que são amigos da igreja, não são adventistas, que tiveram a sua mão erguida, pede para o lado aí, se tiver algum membro da igreja, fala assim: o pastor mandou você abrir a Bíblia para mim. Se você não tiver a Bíblia, eu não encontrar, tá bom? Os que disseram que não são membros da igreja, a gente tem a obrigação de abrir a Bíblia para você. Então pode olhar, virar alguém, você que é membro da igreja, abre a Bíblia para mim. Atos capítulo 1, versos 4, 5 e depois o 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim vós ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Palavras de Jesus. E continuando as palavras de Jesus, versículo 8. Mas, você pode ler comigo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Até aos confins da terra. Esse foi o texto que acabamos de ler. Como podemos hoje ter a expectativa de ter o mesmo poder para vivermos na mesma unidade e pregarmos o Evangelho com a mesma autoridade que a igreja apostólica? Como ter uma igreja apostólica no século 21? Bem, a Bíblia nos responde. Para que tudo isso pudesse acontecer, Atos no capítulo 1, mas do versículo 12 ao versículo 14, nos fala. Está com a Bíblia aberta aí? Continua no texto da Bíblia? Na projeção você consegue ler, mas eu vou ler como está aqui na minha Bíblia. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram, leia essa parte para mim. Todos estes perseveraram, unânimes como? Em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos destes. Esse foi o texto que acabamos de ler. Jesus, depois que ressuscitou,
antes de subir ao céu, ele apareceu algumas vezes para algumas pessoas, ou no privado, ou para um grupo especial de pessoas. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu a algumas mulheres no caminho, ele apareceu aos 2 dos discípulos no caminho de Emaús. Por último, ele apareceu aos discípulos na sua ascensão, 11 vezes. A última vez que ele apareceu, aqui em Atos, ele falou, ele prometeu o que acabamos de ler. E ele prometeu que eles receberiam o poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas aonde quer que eles estivessem. E detalhe, quando os discípulos receberam essa promessa, olharam Jesus subindo aos céus, no texto que acabamos de ler, diz que eles se recolheram e foram para o cenáculo. Este foi o local escolhido pelos discípulos para esperarem o cumprimento da promessa feita por Jesus. Só para que vocês tenham, para eu entender que vocês me acompanharam. O que Jesus prometeu a eles? O que Jesus prometeu a eles? O Espírito Santo. O poder vindo através da plenitude do Espírito Santo. E eles foram para o cenáculo. O que era o cenáculo? O cenáculo, essa palavra do latim a palavra é aposento superior. Era algum lugar acima do templo. Neste lugar, neste aposento superior, lá no cenáculo, foi o lugar onde Cristo celebrou a ceia com seus discípulos. Lá no cenáculo, foi o lugar onde os discípulos aguardaram o cumprimento da promessa. Mas como eles aguardaram o cumprimento dessa promessa? Da mesma forma que nós hoje precisamos aguardar o cumprimento da promessa do Espírito Santo. E se vocês puderem ler comigo, vou falar o seguinte: os que estão nessas 2 fileiras à minha esquerda, conseguem ler esse texto, o primeiro lá de cima? 3, 2, 1. E dotação do Espírito Santo, verão os frutos do seu, quando mediante o quê? Oração fervorosa. Agora, para vocês não ficarem sem ler alguma coisa, conseguem ler o que está destacado em amarelo? 3, 2, 1. Para detalhe, os discípulos reuniram no cenáculo para orar. E eles oraram incansavelmente, incessantemente, buscando o cumprimento da promessa. E o interessante é que, ao orarem por isso, aconteceu o reavivamento e uma reforma no meio deles. As dissensões, as desavenças, as diferenças desapareceram. E a partir daí, eles tiveram poder para poder pregar a mensagem. O pastor Humberto Campos é um pastor já aposentado, esteve com os departamentais aqui o ano passado, esteve com os presidentes esses últimos dias. Ele tem um trabalho muito bonito de oração, ele convida as pessoas para orar, ele tem um grupo de oração especial. Mas o grupo de oração não é apenas para orar por cura, por solução de problemas financeiros, mas é estritamente para orar pelo derramamento do Espírito Santo. E ele falou essas palavras que estão escritas aqui. E ele disse assim: o sucesso dos cultos de oração não se medem pelo número de pessoas que vêm a ele, mas pela intensidade da presença de Deus, de sentir a presença de Deus no seu meio. Eu coloquei algumas palavras ali, mas para apresentar a ideia dele. Vou repetir. O sucesso do culto de oração não se mede na quantidade de pessoas que vêm, mas é na intensidade da presença de Deus. Pense no que ele falou e me diga: você concorda ou discorda? Concorda ou discorda? Concorda? Alguém falou em alto, concordo. Posso aplicar isso à igreja do Marco? O poder e o sucesso da igreja do Marco não está na quantidade de pessoas que vêm para adorar no primeiro ou no segundo culto, mas no poder da presença de Deus na vida dos membros dessa igreja. O que você acha? Se essa verdade se aplica à igreja do Marco, então nós devemos buscar e pedir mais o quê?
O Espírito Santo em nossa vida, na igreja do Marco. A irmã White diz que, se nós tivermos o Senhor presente sempre diante de nós, e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores, teremos constantemente renovação espiritual. E essa renovação espiritual só vem se recebermos o poder do Espírito Santo. Por conta disso, deixe-me fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você tem estado no seu cenáculo, pedindo o poder do Espírito Santo para a sua vida? Porque se a gente precisa, ou se a gente imagina que a igreja apostólica é a igreja ideal, porque ela tinha o poder do Espírito Santo, porque ela era uma igreja que amava-se mutuamente, porque ela cumpria a missão pregando o Evangelho, e o que fazia com que eles vivenciassem essa realidade era o poder do Espírito Santo derramado sobre eles. Quanto tempo você tem orado, clamado, pedido, esperado por este poder, para que você também possa ser, na igreja do Marco, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se ame mutuamente, que cuide um dos outros, que tenha tudo em comum, como Atos 2, 44 em diante descreve, e possa pregar com poder? Quanto tempo você tem orado por isso? E isso não diz respeito ao fato de ir ou não ir à igreja, de guardar ou não o sábado, de devolver ou não o dízimo. É mais do que comer alguma coisa imprópria ou não. Na sua vida particular, quanto do poder do Espírito Santo você tem buscado em oração, no seu cenáculo, lá no seu quarto de oração, na sua vida particular? É isso que nos dá poder. Aqui na União Norte, nós queremos dizer que somos fortes, é isso mesmo? Vocês conhecem a nossa marca, o nosso slogan? O presidente está aqui, se vocês não falarem aí, vocês sabem como é que a gente fala assim? União Norte, mas é forte desse jeito? Não, repetindo, União Norte, forte em quê? Forte na palavra. Como é que nós somos fortes na palavra? 3 coisas: estudando. Pastor André, só tem que voltar aqui mais vezes, né? Nós somos fortes na palavra, estudando, vivendo e ensinando a palavra. Mas como é que seremos fortes estudando, vivendo e ensinando a palavra? Se buscarmos o poder vindo do Espírito Santo. É para isso que nós estamos aqui, para entender que a nossa vida de oração precisa ser diferente. O que você veio fazer aqui hoje? Veio só participar de uma comunidade, só receber um abraço, reencontrar amigos, ou então pedir alguma ajuda específica, orar para que o Senhor resolva um problema na tua vida? É isso que você espera estar aqui? Deixa eu te falar, Deus quer colocar poder na tua mão, na tua vida. Porém, esse poder é se você for forte em oração, estudando, vivendo e ensinando a palavra. O derramamento do Espírito Santo foi uma ação especial que possibilitou os discípulos a trabalhar em prol da salvação de outros. Mais cedo no primeiro culto, eu falei da experiência de amolar o machado, mas eu quero usar uma outra experiência aqui. Alguém aqui é adventista de berço? Ou seja, já é adventista desde nascido? Um monte de gente, várias mãos, perfeito. Eu também sou adventista de berço. No meu estudo bíblico, eu aprendi que isso às vezes não é muito bom, tá bom? A pessoa com quem eu estou estudando a Bíblia foi batizada, começou a frequentar uma igreja tradicional, e aí algumas pessoas que são adventistas de berço começaram a questionar algumas coisas que ela não sabia e não fazia. Disse assim, como você não faz isso? Porque eu sou adventista de berço. Ela começou a falar, pastor, você é adventista, esse pessoal que é adventista de berço. Eu falei, eu sou adventista de berço. E aí, às vezes não é muito bom, que a gente quer ser muito legalista, né? Mas isso não esse é um desafio. A coisa positiva é que
algumas ilustrações a gente já conhece, já ouviu há muito tempo. Por exemplo, alguém que foi fazer uma caminhada, uma jornada numa montanha de neve. Só que veio uma rascada, não, como é? Não era avalanche, uma chuva muito intensa de neve. Nevasca, pronto, veio a nevasca. Como parece que está acontecendo por agora lá nos Estados Unidos, e aí por conta disso, ele ficou em possibilidade de continuar o caminho. E ele estava lutando para conseguir caminhar e chegar a um local de segurança, até que ele, sentindo muito cansado e muito frio, parou e achou que não ia conseguir se salvar. E ele parou, sentou, e quase nenhum barulho ao redor, quando ao longe ele ouviu alguém gemer, e alguém estava, parecia o som de alguma pessoa, que estava pedindo socorro. E ele falou, como aqui eu estou sozinho? E aí ele andou um pouquinho mais e encontrou uma pessoa que estava caída, quase congelando também. Ele percebeu que a pessoa precisava de ajuda, e tentou aquecer a pessoa, colocou nos ombros, falou, eu tenho que tentar ajudar essa pessoa a chegar no local. E carregou a pessoa até o local onde ele conseguiu dar assistência para a pessoa. Eu não me recordo exatamente os nomes dos locais, mas eu ouvi essa história quando eu tinha 9, 10 anos de idade, para exemplificar o seguinte: pela preocupação que aquele primeiro caminhante teve em salvar a outra pessoa, qual foi o resultado? Ele também foi salvo, porque se ele não tivesse disposição para salvar o outro, ele teria ficado congelado lá. Sabem, deixa eu fazer uma pergunta para você. A quem é que você ama o suficiente para querer salvar? Sabe quando é que você vai conseguir a sua salvação? Quando você estiver salvando e trabalhando em prol da salvação de outras pessoas. Amolar o machado é orar em busca do poder do Espírito Santo. E trabalhar pela salvação dos outros é trabalhar e fortalecer a sua própria salvação. Inclusive, o resultado daqueles que receberam o Espírito Santo foi trabalhar em prol da salvação dos outros. Quando eles receberam o Espírito Santo, sabe como é que passou a ser a vivência de cada um deles? Aí a gente vai ler rapidamente Atos capítulo 2, versos 44 a 48. Eles receberam o Espírito Santo e agora algumas coisas, alguns resultados. Versículo 44, a minha Bíblia diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora, o versículo 47, vocês que estão aqui, leem para eu ouvir. Não estou ouvindo. Louvando a Deus e contando com a simpatia. Resultado. Volta um pouquinho. Lê pelo menos essa última frase aí. Resultado. Enquanto isso, o Senhor ia salvando as pessoas e colocando aonde? Na igreja. Acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não é possível você ser salvo e não trabalhar em prol da salvação de outras pessoas. Eu quero apresentar aqui 5 resultados do Espírito Santo na vida das pessoas que estavam lá no Pentecostes, daqueles discípulos que oraram e buscando o Espírito Santo. Ah, pastor, eu não tenho coragem, eu tenho medo de trabalhar ou falar de Jesus. Primeiro resultado, vocês leem aí, 3, 2, 1. A coragem substituiu o medo. Não tinha mais medo. Lembra Pedro? Quando estava lá Jesus sendo julgado, você é o discípulo dele, o que Pedro fez? Negou. Depois, Pedro com autoridade disse, vocês podem querer me calar, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Coragem. Se para você precisa coragem, busque o Espírito Santo. Segundo resultado do Espírito Santo na vida dos apóstolos,
a unidade espiritual e amor fraternal. Aquilo que a gente acabou de ler. Agora, eu não tenho mais preocupação comigo mesmo. Agora eu cuido do outro, a gente cuida uns dos outros e cuida da salvação de outras pessoas. Terceiro resultado do derramamento do Espírito Santo na vida dos discípulos. Leiam para mim. 3, 2, 1. Não ouvi. 3, 2, 1. Poder na pregação. Só lá de cima, o terceiro resultado. Ah, pastor, mas eu prego, eu falo, mas não tem resultado. O resultado não é teu, o resultado é do Espírito Santo. E se você orar no cenáculo buscando esse poder, você vai colocar para fora o medo. Você vai amar mais. E você vai ter resultado. A irmã White, no livro Atos dos Apóstolos, página 26, diz: as palavras dos apóstolos eram como afiadas setas do Todo-Poderoso, convencendo os homens de sua terrível culpa em haverem rejeitado o crucificado do Senhor da glória. Era o Espírito Santo que fazia isso. Quarto resultado do Espírito Santo na vida deles, conseguem ler? 3, lá em cima. 3, 2, 1. Não importa as dificuldades, os problemas, os defeitos, os pecados que você tenha, se você for para o cenáculo e buscar o poder de Deus através do Espírito Santo, Ele fará a obra na tua vida. E aqueles que são adventistas de berço vão se lembrar quando alguém pregava assim: não lhe importa quem você é. Lembra? Quem é? Essa mensagem está certa. Você não precisa fazer as coisas, você não precisa se transformar nem ser salvo para vir a Jesus. Você só precisa vir do jeito que está e ir para o cenáculo, buscar o poder do Espírito Santo, porque Ele vai fazer a transformação no seu caráter. Mas tem um quinto que também é muito importante. Conseguem ler lá? 3, 2, 1. O que é isso? Ainda há pouco o pastor Zé estava aqui conosco e eu me lembrei dele. Porque a primeira vez que alguém apresentou essa sequência para mim, eu estava num grupo, foi ele, o pastor Zé falava: Deus gosta de números. Ele não fala assim? Ele falava que Deus gosta de números. Tanto é que tem um livro na Bíblia com esse nome, Números. E quando você vai ler a igreja de Atos, é assim. Primeiro, Atos 2, 3.000 pessoas batizadas. Depois você vai seguindo, Atos capítulo 4, 5.000 pessoas batizadas. Você vai para mais na frente, Atos 5, crescia o número de crentes. Aí já não podia contar. E o que mais que acontecia? Dia a dia Deus acrescentava à igreja o número dos salvos. Simples assim. Será que precisaríamos fazer 4 cultos aqui? Vai chegar esse momento, quando nós formos ao cenáculo, buscar o poder do Espírito Santo e sermos transformados por Ele. Amar-nos mutuamente, verdadeira e genuinamente, e sairmos para cumprir a missão. E eu gostaria que você pensasse assim: mas pastor, eu não fiz teologia, eu não tenho estudo profundo, como é que eu vou conseguir apresentar Jesus para as outras pessoas assim? Primeiro, cenáculo e Espírito Santo. E a igreja já pensou numa forma de você poder levar Jesus para as outras pessoas. Na verdade, a igreja só sistematizou e usa e coloca na sua mão. Porque no livro Serviço Cristão, a irmã White fala assim: dar estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste. A forma mais simples, mais fácil que a gente acha que você tem para testemunhar disso é dando estudos bíblicos. Na verdade, a gente até já sistematizou isso colocando no papel. Porque, pastor, eu não sei os textos de cor, eu não sei falar todas as doutrinas, eu não sei tudo. Não tem problema. Você só precisa amar a pessoa que você quer salvar e dizer para ela: olha, eu tenho salvação para você, eu trouxe a Bíblia para você. Você aceita? Se a pessoa aceitar, aqui dentro já tem tema por tema, texto por texto, explicação por explicação. E como um apresentador da Novo Tempo fala assim: se você tiver coragem de perguntar. E sabe o que eu queria parafrasear com vocês aqui? Se você tiver coragem de oferecer,
alguém vai ter coragem de aceitar um estudo bíblico. Aí vai acontecer a expansão missionária, a expansão numérica. Se você aceitar pregar para uma pessoa através de um estudo bíblico. Quer ter uma igreja agora, como a igreja apostólica? Cenáculo, tempo de oração. Busque, ore, clame pelo Espírito Santo. Esteja disposto a abdicar do eu e amar verdadeira e genuinamente o seu irmão. E aqueles que não são seus irmãos ainda, porque foram salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. E esteja disposto a fazer o seu papel. Sabe por quê? Esse texto, acho que vocês todos precisam ler comigo. Conseguem ler? 3, 2, 1, bem alto. Se não por meio, ela é o meio designado por Deus para fazer conhecida. Qual é o meio que Deus tem para salvar o seu vizinho, o seu amigo, a região aqui do Marco, para salvar a população de Belém? Qual é o meio? Que igreja? Alguém falou bem alto aqui, eu gostei. Qual igreja? A igreja do Marco. E o que é a igreja do Marco? Na verdade, a pergunta não é o que é a igreja do Marco, é quem é a igreja do Marco. E quem é a igreja do Marco? É você. E olha só, entendendo que é você, o céu não tem outro plano para salvar aquela pessoa que você quer que ser salva, senão por meio de quem? De você. O céu precisa que você vá para o cenáculo, tenha uma vida de oração, receba o poder do Espírito Santo, ame o seu irmão e saia para pregar. Como? Dando estudo bíblico. É por isso que hoje, em toda a União Norte Brasileira, foi separado para ser o dia D do estudo bíblico. Para que todos os que são a igreja de Deus tenham a oportunidade de dizer assim: Senhor, o Senhor me salva, agora eu quero ser instrumento de salvação nas tuas mãos para salvar os outros, através de um estudo bíblico. Então, para aqueles que são membros da igreja, para aqueles que são a igreja do Marco, uma mensagem: não há outro plano, Deus conta com você. Não tem outra proposta. Não é o pastor evangelista lá da AMPA, o pastor Fábio, que vai vir fazer esse trabalho. É você. E se é você, a pergunta é: você aceita? Se Deus conta com você para dar o estudo bíblico para uma pessoa, hoje, você aceita? Alguém aceita o desafio ou o convite de dizer assim: Senhor, eu estou entendendo que para salvar o Senhor quer me usar para salvar outras pessoas, para que eu hoje seja como a igreja apostólica. Alguém aceita esse desafio? Aceita? De verdade? Então eu quero pedir, calma, então não precisa ficar com a mão erguida ainda não, mas se você aceita, eu tenho um grupo aqui, pode chegar, irmão Valquírio, cadê os demais? Eles estão com esses estudos bíblicos aqui, porque se você estiver disposto a receber esse estudo bíblico aqui, calma, esse estudo bíblico aqui é para você levar, e vai ser colocado na sua mão, para que a gente possa orar consagrando a tua decisão, a tua entrega, e o Espírito Santo já vá à sua frente, preparando a pessoa que vai ouvir a palavra de Deus, através da sua ação, isso a partir de hoje. Então, pode levantar a mão, porque ele vai entregar um estudo bíblico para você. Lembra que eu falei no início, que eram dois convites? Se você é igreja de Deus, então o convite para você é: você aceita o desafio, Deus pode contar com você para dar o estudo bíblico para uma pessoa, então pegue o estudo bíblico, mas já pegue e já pense em colocar o nome de quem é que vai receber o estudo da Bíblia com você, já coloque nas suas mãos. Mas alguns levantaram a mão aqui que não são adventistas. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu nem sou adventista.
Então você vai pegar esse daqui se você quiser, e você na saída vai me procurar, porque eu já vou colocar você com alguém dessa igreja para você estudar a Bíblia com alguém, porque hoje é dia de estudo bíblico. Então, se você não é membro da igreja, você que levantou a mão, que não é membro da igreja, você pode pegar, mas você fica aqui e já fala comigo, pastor, quem é que vai estudar a Bíblia comigo? Eu preciso de você aqui, porque hoje é dia da gente definir que Deus... Opa, calma, isso, calma comigo. Hoje é dia de você aceitar o chamado, você que é membro da igreja, para estudar a Bíblia com alguém. Mas você que ainda não é membro, você pode pegar para receber o estudo bíblico. E eu quero finalizar fazendo uma oração de consagração, não do material, não do papel, mas consagrando a decisão e o estudo bíblico que você vai começar a ministrar. E isso é para ser feito. Alguém faz ideia de qual é o dia da gente começar isso aqui? Digam aí, que dia vocês acham que a gente deve começar isso? Oh, perfeito, amei vir aqui no Marco, amei a ideia que vocês deram. O dia para começar o estudo bíblico é hoje. Então, à tarde, você vai sair e já vai falar com a pessoa que você escolheu. Ó, entendi que a minha missão, enquanto adventista, é trazer a Bíblia para você. Vim orar com você e perguntar, você aceita estudar a Bíblia comigo? Só isso. Se você tiver coragem de oferecer, alguém terá coragem de aceitar a Bíblia, o estudo da Bíblia e a salvação. Podemos orar por isso? Antes da oração, eu tenho aqui o Glésio, ele é o cameraman lá da associação. Eu gostaria de registrar uma imagem com toda a igreja que recebeu o estudo bíblico, que se comprometeu a dar o estudo bíblico. Então, você vai, chega aqui, Glésio, abre, veja a câmera, você vai ficar de frente, só levantar o estudo bíblico para sair na foto. Quem recebeu o estudo bíblico, se comprometendo a ministrar o estudo bíblico. Então, se você recebeu, sentado mesmo, só coloca o estudo bíblico aí assim, ó, na frente, pronto. Isso, é todo mundo levantar. Pastor André, eu preciso do presidente da União aqui comigo. Porque nessa imagem, o presidente da União vai sair aqui comigo, segurando esse... Glésio, você quer daqui no meio? Quer tirar isso aqui? Ajuda aqui, tira isso daqui para fazer foto. Pastor André, ele vai fazer duas coisas. Pastor, o senhor vai ficar na foto, mas a oração de consagração o senhor vai fazer por todos esses estudos bíblicos, não pelo papel, mas pelas pessoas que aceitaram o convite de Deus de ser instrumento de salvação. A foto vai ser do lado de cá, pastor. Vai lá, Glésio, para o senhor sair daqui comigo ali. Então, levanta agora o estudo bíblico. Não, aqui no meio a gente fica no meio. Obrigado, Glésio. Esse aí é o material de salvação para você. Mas, pastor André, o papel não tem poder. A pessoa em si, eu, não tenho poder de convencimento. É o cenáculo, é o Espírito Santo. Por isso, nessa oração de consagração, eu peço que o Senhor coloque cada membro dessa igreja, cada pedacinho dessa igreja, que se dispôs a hoje ministrar o primeiro ou continuar dando estudos bíblicos, para que a salvação possa ser potencializada em toda a região. Vou falar daqui do Marco, que é da igreja que toda a Grande Belém e região. Ok, que alegria poder participar desse momento especial. Você sabe que eu tenho recebido aqui no meu iPhone dezenas e dezenas de fotos que está acontecendo em toda a região do norte do Brasil, os irmãos se comprometendo a dar estudos bíblicos. Ontem mesmo iniciamos lá em casa um estudo bíblico com um casal. E a grande oportunidade de poder mencionar aquilo que Deus revelou para outras pessoas. E ensinar a palavra é a nossa missão, não é?
Vamos levantar então, vamos falar com Deus? Obrigado, pastor Fábio, pela apresentação da palavra, e que realmente a Bíblia possa transformar a nossa vida a cada momento, e que o Espírito Santo nos batize a cada dia. Oremos. Bondoso Deus, nossa gratidão pelo grande privilégio de abrir a Bíblia para estudá-la, conhecer aquilo que o Senhor nos revelou para o nosso crescimento espiritual. Queremos viver a Tua palavra, aquilo que está revelado, que de fato seja a nossa vida em comunhão com o Senhor. Aqui está a igreja do Marco, irmãos, amigos, convidados, estamos aqui adorando ao Senhor com a Bíblia aberta, e teremos a oportunidade de hoje, tomando esse compromisso com o estudo bíblico em mãos, de dar estudo bíblico a outras pessoas. Jesus está voltando, e queremos apresentar a Tua salvação ao maior número de pessoas possíveis, e que possamos ver essas pessoas aceitando Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos colocamos em Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor André. Obrigado a cada um de vocês. Não se esqueça, hoje é o dia de você começar a ministrar o seu estudo bíblico. E aqueles que não são membros da igreja, mas pegaram o estudo bíblico, estarei bem aqui à frente, já para poder pegar o seu contato, ajustar para que você comece a receber o seu primeiro estudo bíblico. Dá-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra.